Doutor Edson de Melo Menezes, promotor de justiça, conosco aqui na nossa programação. A satisfação, doutor Edson, tê-lo aqui com a gente novamente. Uma alegria. Bom dia. Bom dia, Rambo. O prazer é todo meu. Participar mais de um programa aqui a convite do Henrique, dos amigos da SO, para falar das atividades do Ministério Público. Sempre é um prazer. Obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa, doutor Edson. E como é que está o trabalho? Vamos começar por aí. Bastante puxado, porque tu ficastes com a promotoria em Modelo, mas também com parte do trabalho aqui da comarca de Pinhalzinho. Sim. Os trabalhos vão indo bem, né? Graças a Deus as coisas estão indo bem. Essa atribuição que eu fiquei aqui em Pinhalzinho, ela demanda também uma atividade acrescida às atividades normais da promotoria de Modelo, mas tendo em vista que a quantidade de trabalho, a quantidade de demanda na promotoria de Pinhalzinho sempre foi excessiva, então isso acabou por, de certa forma, equalizar os trabalhos aqui na região, tendo em vista que as comarcas são bastante próximas, né? Então eu fiquei com algumas matérias e um gabinete também na promotoria de Pinhalzinho, no sentido de atender essas matérias aqui em Pinhalzinho. E aí, doutor, qual que é as maiores demandas, assim, tipo, o que mais está movimentando ao Ministério Público na nossa região, na nossa cidade? O foco do Ministério Público, sempre falo assim, o foco do Ministério Público é um foco tradicional, né? Muito embora, com o tempo, o Ministério Público foi abraçando outras temáticas, no sentido de tutela coletiva, áreas outras que foram agregando sobretudo a partir da Constituição. O foco do Ministério Público sempre foi a área criminal, né? A área criminal, a área de tutela de infância, incapazes, e isso, sobretudo a parte criminal, é a que demanda, de certa forma, e dá mais trabalho e mais preocupa a sociedade como um todo e quem participa do sistema de justiça, do sistema criminal, tem essa percepção, que há uma preocupação a cada dia que passa em relação a essas demandas. Mas também bastante infância e juventude, né, aqui na região, áreas que preocupam também e naturalmente chegam à promotoria de justiça. Na questão, doutor Edson, ambiental e de trabalho público, creio que a demanda também não deva ser muito pequena, especialmente porque quando se fala em coisa pública, se chega muita denúncia e aí o Ministério Público tem que investigar? Sim. A atuação da promotoria, ela acaba recebendo representações de todas as origens, né? Seja pelo cidadão que vai pessoalmente na promotoria fazer algum tipo de denúncia ou reclamação ou orientação, seja através dos órgãos públicos, da polícia, né? Seja através do site. Então, a gente recebe essas demandas de todos os cantos, né? E cabe ao promotor de justiça instaurar os procedimentos, analisar, ver aquilo que tem pertinência ou não. Muitas coisas não têm relevância ou não tem um mínimo de lastro para que dê origem a algum tipo de procedimento formal. E é assim que formalmente trabalhamos na promotoria. Em relação a situações ambientais, chegam, né? Inclusive a questão ambiental, a área ambiental da comarca de Pinhalzinho é minha atribuição. Então, recebemos cotidianamente, né, situações de danos ambientais, basicamente supressão de vegetação, que é o que mais assim, comumente chega à promotoria de justiça. Então, esses casos são encaminhados, do ponto de vista criminal, basicamente, visando a recuperação, a responsabilização criminal dos agentes, mas mais ou menos nesse sentido. Importante. Promotor, também sobre as leis, nós temos essa situação também da área criminal do Ministério Público, que muitas vezes chama a atenção pela questão dos menores infratores. Como que é esse trabalho também do Ministério Público, essa orientação, essa conversa com as famílias também para tentar entender e resolver esses problemas para que os jovens cometam menos crimes, principalmente chegando na maioridade? Sim, esse é um ponto absolutamente sensível, Henrique.
absolutamente sensível e que nos preocupa, e muitas vezes a gente não tem, fica até com as mãos amarradas no sentido de ver uma situação já instalada, né, já solidificada, e o negócio acaba descambando para a questão criminal ou infracional, como se chama na área da infância. Né? Cortineiramente na Promotoria de Justiça, a gente recebe situações de uso de droga, né? As famílias, basicamente, hoje em dia, sofrem muito com essa desestabilização, né? As questões, os aspectos culturais acabam tomando conta, e isso acaba fragilizando a família como um todo, e naturalmente as crianças, os adolescentes acabam sofrendo isso. Então, o que a gente percebe na Promotoria de Justiça? Muitas vezes as famílias chegam, a mãe, a avó, né, com um adolescente de 12, 13 anos, por exemplo, já fora da escola, invariavelmente fazendo uso de droga, invariavelmente também cometendo, às vezes, pequenos furtos, e é uma situação difícil de se lidar. Com 12 anos? 12, 13 anos. Isso acontece, infelizmente, seguidamente, né? E isso é uma situação difícil de se lidar, porque já está, né, num certo patamar de desenvolvimento dessa criança, que os caminhos legais e os caminhos recomendados são os encaminhamentos para as áreas de saúde, para as áreas de tratamento psicológico, né? Inclusive a situação da possibilidade de aplicação de medida socioeducativa. A gente percebe que muitas vezes isso é insuficiente, né? E casos mais graves, o pedido pelo Ministério Público de internação, né? Inclusive, no município de Bom Jesus do Oeste, essa semana passada e essa semana, né, houve 2 pedidos de internação pelo Ministério Público, né, deferidos pelo juízo, de adolescentes de 15 anos e 16 anos. Né, por conta de ameaça, posse de arma de fogo. Nossa. Situações bem pesadas que não é possível, né, o tratamento de outra forma a não ser a internação, que no fim das contas é basicamente uma prisão para adolescente, né, por um período menor de tempo, vai ficar recolhido, né, no CASEP, enfim. Isso preocupa bastante, até porque isso tem um impacto na sociedade muito grande. Esses adolescentes vão crescer naturalmente, vão se tornar pessoas adultas, e caso não saiam dessa vida de infração criminal, e é o que a gente percebe, que muitos não saem, e a gente vai encontrá-los brevemente ali na frente na criminalidade, no juízo criminal. Infelizmente, isso é um ponto que preocupa bastante. Bom, doutor Edson, continuando nessa seara, o Ministério Público, infelizmente, é a porta de entrada para muitas dessas situações, porque as próprias famílias vêm buscar uma ajuda ali. E eu não devo estranhar que algum pai ou uma mãe não sabe mais o que fazer, vai lá no Ministério Público. Vai direto lá. Na área da infância, sobretudo, nós temos uma rede de proteção, né, que a gente fala que o trabalho é feito em rede, ou seja, pelo Conselho Tutelar, pelo CRAS, né, pelos municípios, pela escola, pela Secretaria de Saúde, com o objetivo de fazer essa tomada de medidas no âmbito global, em todas as áreas, né? Seja educacional, seja de saúde, se a criança tiver algum tipo de problema, alguma deficiência, algum problema de saúde é encaminhado, né, alguma questão psicológica, mas, invariavelmente, as questões mais graves, porque não resolvidas nesse primeiro momento pela rede, elas chegam necessariamente ao Ministério Público, né? Algumas situações a gente acompanha por algum período de tempo, e acaba por resolver a situação, ou pelo menos para manter uma situação equilibrada, e outras acabam evoluindo, né? Tanto para questões infracionais, que isso que preocupa a sociedade de certa forma, quanto também para questões de situação de risco, envolvendo a criança e adolescente, que acaba aí tendo que fazer um acolhimento, seja que fazer um acompanhamento, ou até mesmo em situações excepcionais, a destituição do poder familiar, que é o caso
daí o passo seguinte é a entrega à adoção. Então, essas linhas que surgem lá no início, chegam ao Ministério Público e a partir daí os casos são tratados, né? Doutor Edson, mas como é que o senhor está há alguns anos aqui, né? Como é que tu vê essa evolução? Tu acha que isso está piorando? Como é que tu está vendo assim esse teu feeling em relação a esses temas com o passar dos anos, assim? Tu acha que existe um combate maior? Cada vez está ficando se agravando? Como é que tu vê assim essa relação com a variável tempo, assim? Olha, a Santa Catarina, eu sempre falo que a gente vive num estado ainda com umas características bastante peculiares em relação aos níveis, por exemplo, de criminalidade do Brasil. A gente vive ainda num estado diferenciado em todos os aspectos. Então, a gente sente aqui menos do que em outros estados, pode-se dizer assim. Mas fazendo uma comparação, por exemplo, eu cheguei em Pinhalzinho em 2016, né? Já foi há alguns anos, já estou em modelo como titular há quase 5 anos, né? Então, a gente pode ter essa comparação, né? Em alguns aspectos, as coisas pioraram, né? Em alguns aspectos, as coisas pioraram. Por exemplo, criminalidade. A gente percebe uma criminalidade um pouco diferenciada atualmente, que é, invariavelmente, a presença de facções criminosas na região, né? E isso já é uma realidade para nós, assim? Absoluta, né? Concretamente. Isso é uma coisa que em 2016 não existia. E a gente tem que fazer uma diferenciação entre o nível de criminalidade local, né, que sempre existiu e algumas características de crime sempre existiram e sempre existirão, né? Mas com esse passar do tempo, aí menos de uma década, a gente percebeu essa evolução. E isso preocupa sobremodo, porque é um tratamento diferenciado daquilo que a gente fazia antes, que é o caso de crimes pontuais, né, que o modo de combate é de determinada forma, o modo de tratamento exige uma forma diferenciada e uma atuação, por exemplo, de facções criminosas que, por exemplo, né, aqui na região, falo na região, né, houve operações recentes, por exemplo, contra o PCC, o GAECO de São Miguel do Oeste deflagrou ali 2 operações, a Macerati 1 e 2, que prenderam ali mais de 200 criminosos na região. Inclusive, na última, em Pinhalzinho, foi preso um sujeito faccionado, né? Teve aqui, no ano 2021, uma operação aqui pela polícia de Pinhalzinho, pela Polícia Civil e também com participação do Ministério Público, em relação a uma facção criminosa do Rio Grande do Sul. Los Hermanos, né? Operação Los Hermanos. Que envolvia os Manos, que é uma facção os Manos que dão tiro gaúcha. É uma facção gaúcha que está, nos últimos anos, vindo do Rio Grande do Sul para essa região de divisa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eu já fiz júri em Modelo, que é uma cidade pequena, pacata, né, um crime bárbaro que aconteceu lá há algum tempo, decorrente também de briga, de conflito entre faccionados, né? Então, isso é uma realidade. Isso preocupa bastante, porque a gente sabe que essas facções são cada vez mais organizadas, são mais violentas, elas exigem um trabalho diferenciado do sistema de justiça, tanto no âmbito da investigação criminal desses crimes, quanto da reprimenda, quanto da atuação da justiça. Então, nesse aspecto, Ricardo, para concluir, esse é o ponto que me chama mais a atenção nesse período de tempo. E tem tipo uma coordenadoria, assim, porque como é um crime que tem um lastro mais nacional, existe uma coordenadoria assim para ação e tudo, porque isso é preocupante, assim, para nós, assim. Eu talvez que seja mais alienado nesse sistema, eu fiquei preocupado, porque é uma coisa assim que a gente não pensava que tinha essa realidade tão perto da gente. E para complementar, o crime está mais organizado?
Sim, as facções são naturalmente organizadas, né? Faz parte do crime organizado e em relação às facções criminosas, sim, não há dúvida nenhuma. É que há uma organização, há uma pirâmide de comando, né? Há um forte objetivo financeiro, naturalmente, com o tráfico de drogas, né? A violência, naturalmente, faz parte do braço de qualquer organização criminosa, né? Então, isso acaba gerando uma tensão social muito grande, né? na comunidade, na sociedade onde que essas facções se instalam, e naturalmente o crime de todas as maneiras acabam tendo um expressivo aumento, né? Então isso preocupa bastante. Doutor Edson, ainda nesse sentido, como está a nossa legislação? E eu gostaria, se possível, que o senhor também opinasse, que o Ministério Público com certeza está acompanhando as discussões sobre legalização, o artigo 28 lá, da posse de drogas, né? O que seria tráfico e o que seria consumo de droga ou droga para o consumo próprio. Tens acompanhado essa discussão? Sim, os meus esforços de estudo ficam na área da segurança pública, na área da criminalidade. Então, naturalmente, esses meus esforços aí são no sentido de aliar ao que se fala do ponto de vista teórico em relação a essas questões e o que a gente vivencia na prática, né? A droga, queira ou não queira, goste ou não goste, ela é algo que está presente na nossa sociedade, e isso traz um prejuízo absolutamente trágico em todos os aspectos, né? Primeiro, naturalmente, em relação à questão da criminalidade, né? Então, a criminalidade a gente falava há pouco em relação às facções criminosas, né? Elas usam o tráfico de drogas como uma fonte financeira, né? Naturalmente, né? Hoje, poucas coisas dão mais dinheiro do que a venda de drogas. E as facções, as organizações criminosas... Elas querem lucro, né? Querem lucro, né? Isso é evidente. Então, isso, naturalmente, causa um prejuízo muito grande. E o aspecto que pouco se fala, e é algo assim que a gente percebe muito na prática, fora essa questão da criminalidade, que é algo mais palpável em relação ao cidadão comum, né? O cidadão que percebe isso, que assiste televisão, que vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, como que está hoje lá, né? É tudo decorrência de um longo processo, né? De fortalecimento das facções criminosas, um longo processo de retirada do poder do Estado e de repressão daqueles espaços territoriais. E basta ver como que está lá. Né? Quase, com o perdão da sinceridade, é quase uma terra sem lei. É quase indomável, né? É difícil, né? É praticamente indomável, exatamente. Né? Em áreas, inclusive, essas situações agora dos médicos lá, aconteceu em área que, nobre, pelo que né? consta, até então lá o crime não havia ainda andado de forma muito mais violenta. Então, ou seja, o espaço do poder paralelo do tráfico vai tomando, vai se expandindo, e isso subjuga a população, né? Subjuga a população à lei do tráfico. Basta ver o que aconteceu, e aqui para pegar um exemplo que ficou bem divulgado, basta ver o que aconteceu ali com os executores que praticaram aquele crime, né? Foram julgados e foram condenados e executados em 24 horas no tribunal do crime. É assim que funciona. A lei do tráfico, a lei, ela não tem defesa, não tem advogado, não tem nada, né? Então, a sociedade que se subjuga a uma comunidade inteira, que eu sempre falo que a maioria da população que vive nessas comunidades, 99%, é população que trabalha, né? Pessoas pobres, pessoas que ficam subjugadas, né? a essa tirania
do tráfico de drogas. Então, esse aspecto a gente vê com muito mais clareza, né? Ou pelo menos deveria ver. Né? Mas o outro aspecto que a gente percebe, e isso não se divulga muito, é o aspecto relacionado às questões de saúde pública mesmo. Né? Porque se for ver lá a lei de drogas, ela é um crime contra a saúde pública. Claro que é. Né? É um crime contra a saúde pública. Por quê? E a gente vê isso na promotoria, seguidamente. Né? Eu trabalho aqui em Pinhalzinho, além da questão ambiental, do consumidor, eu trabalho a outra área que eu pego da promotoria de Pinhalzinho é a área da saúde pública, cidadania. Então, essas questões envolvendo CAPs, internações psiquiátricas, naturalmente são acompanhadas pela promotoria de modelo em Pinhalzinho. E o que a gente percebe assim, nos últimos tempos é um crescimento muito grande relacionado a internações psiquiátricas decorrentes do uso abusivo de drogas. Maconha, sobretudo. Maconha. Né? Eu quando falava ali que às vezes o moleque com 12, 13 anos, 14 anos vem na promotoria de justiça e falam, e usam drogas, e aquele discurso que se prega, né? que se difundiu muito, que a maconha não faz mal, maconha, lá na década de 80 usava maconha, isso virou meio como um status. Isso é algo terrível, porque a maconha daquela época era muito mais fraca. Hoje a maconha tem um potencial 50 vezes maior do que daquela época. Então o potencial destrutivo do ponto de vista de saúde mental e psiquiátrica para esses jovens e adolescentes que se inclinam para esse caminho é algo terrível. Desencadeador de doenças irreversíveis, do ponto de vista psiquiátrico, sem cura, né? Destrói a vida do sujeito, destrói a família, né? Aumenta a demanda pela saúde pública, que já é deficitária, já é difícil, né? Hoje você encontrar uma vaga para internação psiquiátrica é realmente uma luta, né? É uma luta, é difícil. Né? E alimenta a economia do tráfico, né? Exatamente. E acaba sendo uma internação, muitas vezes, por pouco tempo, 30 dias, e ela volta para casa, né? Onde a família muitas vezes procura pessoas aí com 10 internações e a família não sabe o que fazer, porque é irreversível, né? São situações muito sérias que devem ser tratadas e devem ser abordados, esses dois aspectos principais devem ser abordados quando se fala em legalização das drogas. Mas o que também, doutor Edson, me deixa bastante pensativo é se aprovado, o que vai ser considerado consumo próprio, o que vai ser droga, o que vai ser tráfico, Ricardo? Mas aí, só para complementar, se o doutor quiser falar um pouco mais, é porque se tem o artigo 28, tem muitos promotores, colegas seus, que colocam isso como algo a certo tipo de quantidade, né, como algo inofensivo e nem peticiona, né? E tem alguns outros que já colocam isso de uma outra forma. Como é que também é isso dentro do Ministério Público, sabe? Como é que é esse entendimento pelos colegas? Porque não é todos, na nossa região, não é todos que têm o mesmo, entre aspas, vou falar assim de uma forma leiga, o mesmo procedimento, né? Assim, veja, como que é hoje? Hoje o artigo 28, né, é o crime de posse. Ou seja, o crime, a posse de maconha hoje, a posse de droga, ela é um crime. Ou seja, é um crime. O que não há é uma pena de prisão. Isso já, né, na alteração, ou seja, o sujeito não pode ir preso. O sujeito usuário, né, comprovadamente usuário, ele, muito embora pratique um crime, ele não está sujeito à prisão. O traficante, por si só, é o sujeito que revende essa droga. Então, esse sujeito está... esse traficante está sujeito à pena de prisão. O que se discute e qual que é a discussão que me parece que está um pouco enviesada, né? É você considerar ou descriminalizar
o sujeito que tem a posse, né, isso naturalmente vai criar uma situação que prejudica ou que prejudica o controle e incentiva o tráfico, porque a gente percebe hoje em dia que os traficantes já não carregam sacolas de droga. Eles carregam pequenas porções de droga e vendem, vão lá, buscam mais, vendem. Ou seja, numa abordagem policial, o sujeito não vai estar muito dificilmente, assim, os sujeitos aqui, estou falando dos traficantes aqui da nossa região, não os que passam aí com carga de droga, mas aquele que realmente que faz o destino final dessa droga. Ele já, ciente dessa situação, ele já não faz ali o transporte. Sim, ele fraciona, né? Ele fraciona, claro. Né? Então, você descriminalizando isso, você naturalmente e automaticamente, de certa forma, vai estar beneficiando o tráfico de drogas. E uma coisa que me parece óbvia, né? Uma coisa que me parece óbvia. Se você tem um controle de droga, você tem um controle, você tem uma criminalização de uma conduta, porque é prejudicial por tudo aquilo que a gente falou, tanto questão criminal, né, incentivo à criminalidade, absolutamente, e também questões de saúde pública, você vai descriminalizar, você vai tirar uma reprimenda, né, uma tranca dessa conduta, automaticamente vai acontecer o quê? Vai aumentar. Vai aumentar, obviamente. É uma legalização branca. Obviamente vai aumentar. E com o aumento, naturalmente, essas questões de criminalidade e de saúde pública vai aumentar. Eu sempre falo assim, de uma forma bem leiga, quando vou, às vezes, dar alguma palestra sobre isso. Façam o seguinte, né? Chame aquela vozinha que está com o neto usuário de droga, ou chame a mãe que está ali pegando pela mão o adolescente de 14, 15 anos, e levando na promotoria, na delegacia, no conselho tutelar, na escola, e ele já não sabe mais o que fazer. Chame essa pessoa para discutir a legalização das drogas, né? Vê o que ela acha, né? Vê o que ela tem a contribuir com isso. Porque se falar bonito, se falar em questões abstratas de que isso vai ser uma resolução, que traficante, que faccionado vai virar empresário, que os bolsos... empresário do tráfico. Do tráfico, né? Mas que vai virar de faccionado a empresário trabalhador e pagador de impostos. Isso é uma coisa absurda, sabe? Outros países já fizeram isso. Aqui do lado, Uruguai. O Uruguai teve uma política de descriminalização, né? Basta ver os índices criminais. Aumentou drasticamente, logo em seguida, os índices criminais. As apreensões de drogas aumentaram, as brigas entre facções e criminosos aumentaram, ou seja, e é o que vai acontecer com a gente, né? Numa terra já num país já com índices criminais absurdos, né? O país que mais mata no mundo, por exemplo, em números absolutos, né? Você enfrentar uma política dessa natureza, que é altamente sensível tanto na criminalidade quanto na saúde pública, é algo que vai ser desastroso. É uma tragédia anunciada. Promotor, com relação às leis do Brasil, a gente fala na questão dos cometimentos de crimes. Se a legislação brasileira hoje, atualmente, fosse mais exigente, por exemplo, ao que acontece nos Estados Unidos, nós teríamos menos crimes, menos incidência dessa criminalidade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Absolutamente. Isso é coisa absolutamente correta. Né? O sistema de justiça, e isso em todos os países que adotaram, e países democráticos, aqui eu nem falo de países democráticos que adotaram um sistema de justiça firme, né? Com respeito às vítimas, com respeito à sociedade, trazem os índices criminais para patamares muito menores, né? Muito menores. E a legislação também, né, tem o seu papel fundamental, porque é com base na legislação que o juiz pode condenar, que o promotor pode denunciar, que a polícia pode prender. E tu tendo uma legislação frágil, né, fraca, como é a nossa, com penas fracas, né, com penas frágeis, com uma legislação de execução penal absolutamente frágil, fraca, frouxa, como tem a nossa,
onde o sujeito mata e poucos anos, a gente vê na televisão isso, né? Poucos anos, e a gente vê todo dia isso. E sabe que as pessoas que cometem esse crime, as outras pessoas sabem disso. Claro. A gente que não convive com isso talvez não saiba, claro. Mas ele saiba e aí talvez incentive isso. O criminoso trabalha com um fator muito... eu digo assim, o criminoso habitual, que é esse que é o nosso problema. O nosso problema é o criminoso... É aquele sujeito que se dedica ao crime, que é aquele que tem a ficha extensa, aquele que tu pega assim lá no fora tem 20. A vida inteira ele cometeu o crime. A única forma de parar esse sujeito é botando ele atrás das grades por um bom tempo. Tu vai ver que vai parar o índice criminal dele. Vai parar. É a única forma. E ele trabalha com uma matemática criminal, né? Um custo-benefício do crime. O custo-benefício do crime. Ou seja, ele tem a possibilidade, porque ele já afastou-se do trabalho legal. Então, o sujeito vai traficar, ou vai roubar, ou vai praticar crimes, né? A possibilidade de ele ser pego é reduzida, né? Mesmo sendo pego, a possibilidade de ser condenado já é também reduzida. A possibilidade... Bom, deu tudo errado para ele. A possibilidade dele ficar na cadeia é pouco tempo. Então, ele faz uma conta muito simples que vale a pena ser criminoso, né? Porque logo em seguida ele será solto, ou numa saída temporária, ou numa progressão de regime, ou ele vai trabalhar, vai fazer de tudo lá dentro da cadeia, tudo que ele não fez aqui fora, para poder sair, para poder remir pena, e vai logo em seguida estar de volta na sociedade. Doutor, também tem alguma, tipo assim, vocês conversam entre vocês, assim, tem alguma coisa assim que está sendo feita para mudar isso? Ou tu acha que se não tem ambiente para essas coisas assim, é uma coisa muito mais idealizada e não está no radar de mudança? Olha, há muitas pessoas que defendem mudança, mas o que a gente vê na prática é justamente o contrário, né? É cada vez mais o abrandamento dessas legislações. Se tu pegar a nossa legislação de 10 anos atrás e aquilo que, por exemplo, as decisões da última década do STF, são decisões que todas, ou a grande maioria, são decisões que abrandam a reprimenda criminal no país. Ou seja, isso tem um efeito desastroso porque ela vale para todo o Brasil. Então, uma decisão tomada no âmbito da Suprema Corte, que tem, no fim das contas, que tem por objetivo consolidar e aplicar a Constituição, né? No âmbito nacional, no âmbito do país, a gente vê passo a passo decisões que dificultam. E isso não há o que se fazer, né? Uma decisão da Suprema Corte tem que ser cumprida. Só que isso tem custo, né? Uma decisão, por exemplo, essa que a gente acabou de falar, sobre droga, né? Se concluída desta forma, né, isso vai ser um desastre. Um desastre. Eu concordo. Desastre. Absolutamente desastrosa. Né? Os custos sociais disso são... E vai dar uma bagunça jurídica, doutor Edson, na minha opinião, gigantesca. E o custo social, o custo de vidas, o custo criminal... Sim, porque vai aumentar o consumo. É muito grande. É muito severo. Então, o que a gente precisava? Né? Qual que é a receita? A receita é simples. Né? A receita é simples. Criar leis firmes, fortes, fortalecer o sistema de justiça, né? Criar mais... eu vi essa semana, e é algo assim, ó, absolutamente, para quem é da área aqui, das exatas, acho que o Rambo, né, tem essa ligação. Eu vi uma reportagem essa semana que o CNJ fez, nesse início do ano, fez um mutirão carcerário. Ou seja, eles fizeram ali, pegaram em torno de 70, 80, 100 mil processos, né, de presos no Brasil, fizeram um checklist. Desses soltaram 22 mil presos. Criaram lá uma regra, para se soltar, é fácil, né? Criou ali uma regra e, ao argumento de que há muitos presos no Brasil, se soltaram 22 mil presos em 2 meses de mutirão carcerário.
seja, dos 500 e poucos, 600 mil presos, eles fizeram lá isso e foi feito, então, essa soltura. Há no Brasil 300, 400 mil mandados de prisão para ser cumpridos. Então, veja bem. Não fecha a conta. Não, veja bem, assim, ó, uma coisa que me parece óbvia no Brasil. Se a gente quer reduzir a criminalidade, não seria mais fácil, então, construir presídios e cumprir esses mandados de prisão que estão na rua, ao invés de fazer justamente o contrário, de fazer mutirão carcerário para tirar aqueles que estão dentro do sistema penitenciário, né? E devolvê-los à sociedade? Qual é o impacto de uma sociedade que já está fragilizada, em frangalhos, como a nossa, sofrida pelo crime, o impacto desses 22 mil presos que foram postos em liberdade? Promotor, para a gente aproveitar polêmica que se trouxe a pauta STF, marco temporal, quais as consequências? Ou não tem opinião sobre isso? Não, isso é um ponto que não é objeto do estudo do Ministério Público Estadual. Né? Eu não tenho como falar. Qualquer coisa que eu fale aqui, eu não tenho acompanhado, a menos aquilo que está na imprensa. Eu não tenho como falar aqui, porque realmente é uma questão que envolve aí... É uma matéria alheia a teu estudo. Alheia ao meu estudo, eu não tenho como emitir aqui qualquer opinião sobre isso. Mas tu falou sobre a massa carcerária, né? O Brasil acho que é o terceiro país do mundo que mais tem presos, né? E como é que tu vê assim também, teria como... Porque dizem, né? O senhor talvez deve saber mais, que o presídio de Chapecó é um presídio modelo para esse processo de trabalho e tudo, assim. Tem algum lugar, assim, tem alguma ideia de como... Porque se tem que prender muito mais gente, como é que vai fazer com toda essa massa? O que o Brasil poderia ser uma saída que tem para isso? Construir presídios decentes. O que aconteceu nas últimas décadas? Né? Deixou-se por opção estatal os presídios chegarem a esse nível de sucateamento. Né? Deixou-se isso deliberadamente, sabendo que é um país que tem um índice criminal muito alto, então naturalmente precisa-se construir cadeias, e cadeias aqui, diga-se, é algo civilizatório. Países democráticos do mundo, todos os países democráticos do mundo, nunca ninguém abriu mão da cadeia. Então, muito embora haja essa opinião que cadeia não resolve, todos os países do mundo, os mais democráticos, nunca abriram mão disso, né? E nem abriram mão do direito penal. Então, o que tem que se fazer é construir cadeia, é criar um sistema legislativo melhor, né? É alterar a lei de execução penal para que essas pessoas criminosas que matam, que barbarizam, fiquem mais tempo atrás das grades, com o objetivo de aí, aplicar uma pena, né? Dar aquela sanção devida pelo crime, servir de exemplo para os seus parceiros que estejam cometendo crimes, e também que eles não pratiquem mais crimes, porque isso acaba sendo algo que não tem fim, né? É um ciclo. É um ciclo criminoso, que tem que ser interrompido pelo Estado. Eu também concordo. Promotor, com relação às prisões, nós vemos esses dados importantes no Brasil, de números relevantes com relação a isso, dos benefícios que as famílias dos presos recebem. Isso interfere para que a criminalidade aumente ou que, de repente, a pessoa volte a cometer crimes? Porque muitas vezes as famílias acabam recebendo um salário, um valor ali para que o preso continue, no caso, no sistema. Como que é isso, assim? Gostaria que você explicasse sobre isso. As vítimas não recebem, né? As vítimas não recebem. O que há é um tratamento desproporcional no Brasil em relação ao criminoso, daquele que sofre a ação do criminoso. Né? A gente que trabalha na promotoria vê o outro lado. Né? O preso, o criminoso, no momento que ele é capturado, que ele é preso, que ele é objeto de uma ação penal, ele passa a ser o centro das atenções. Né? Mas, do outro lado, e é isso que o Ministério Público vê, porque defende, de certa forma, defende a vítima e acusa o sujeito que praticou o crime, a gente vê nas audiências,
né, a tragédia e a repercussão que um crime traz no âmbito da família, da vítima, aquele que teve um filho morto, ou uma filha estuprada, ou um filho perdido para as drogas, a gente percebe isso, né? E isso simplesmente é, de certa forma, esquecido, né? Mas a dor, o sofrimento dessas famílias estão ali, presentes. Isso é o que a gente tem que olhar. Não pode olhar somente para um lado e esquecer em absoluto do outro. E o Estado brasileiro, ele historicamente deixou de lado a vítima. E nós precisamos resgatar isso, precisamos tratar de forma a priorizar a vítima no processo e de forma a responsabilizar criminalmente o sujeito que praticou crime. Bom, são 8h46, doutor Edson. Muito importante tua participação aqui, tua presença. Sempre muito bom recebê-lo aqui. Que tenhas um excelente feriado e um bom dia de trabalho nessa quarta-feira. Obrigado pela visita. Obrigado, Ram. Obrigado a todos. Sempre um prazer também.